Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar mais uma vez de ansiedade, né? Hoje eu vou falar para vocês então um pouquinho da causa da ansiedade, da causa mais frequente, é claro, né? Porque nós temos que lembrar que de repente eu estou falando para alguém que tem a causa da ansiedade como um fator físico, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que toma medicação pode ter a causa da ansiedade com um efeito colateral da medicação. Uma pessoa que sofre de outras comorbidades, por exemplo, arritmia cardíaca, ela pode sofrer, ela pode achar que ela sofre de ansiedade, quando na verdade ela tem uma arritmia cardíaca, quando ela tem um problema respiratório e ela não sabe. Então, assim, é óbvio que eu estou falando da causa da ansiedade de uma forma muito abrangente, tá? Pegando realmente o que é causa de ansiedade, uma das, né, não todas, mas uma das causas de ansiedade via psicológica, tá? Então, o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar para vocês de uma questão que é filogenética, como diria Freud, né? Então, que é uma questão que nós trazemos inconscientemente por gerações. E essa questão é, então, a rejeição. A gente sabe que muito antes aí da Idade Média, as pessoas que eram excluídas, né, elas morriam. Então, elas eram excluídas, elas eram abandonadas, eram tiradas da sociedade por N motivos. Ou porque não faziam as coisas direito, ou porque estavam incomodando, ou porque eram loucas, ou porque eram assassinas, ou porque eram ladras, ou porque eram prostitutas, elas eram excluídas. Se você for pegar um histórico, nós temos então as mulheres que viviam na floresta, que provavelmente eram prostitutas, ou porque eram curandeiras e mexiam com plantas e as pessoas não entendiam, eram condenadas como bruxas, ou a pessoa que era louca, então, era condenada como uma pessoa que era possuída pelo demônio. Então, nós tínhamos várias questões, né, sociais, culturais e sociais daquela época muito antiga que faziam com que as pessoas fossem excluídas. E essa exclusão era como se fosse uma sentença de morte. Então nós fomos passando de geração para geração que as pessoas que eram excluídas estavam a perigo, né? Isso acontece por muito tempo, depois a gente vê isso, por exemplo, na reforma manicomial, quando as pessoas começam a estudar as doenças mentais e começam, então, primeiro é jogado no manicômio, no asilo, depois é jogado no manicômio, e isso começa a se desenvolver e chega num estupim onde as pessoas que eram consideradas loucas ou que não eram que estavam incomodando dentro de casa eram taxadas como loucas e eram jogadas no manicômio. Isso, é claro, gera N caminhos aí se nós formos falar de história, mas a gente não quer falar de história, a gente quer falar aqui sobre a questão psicológica. Então, essas pessoas que eram jogadas no manicômio sem ter direito à fala, à voz, elas perdiam seus direitos de cidadãos, né? Então, assim, elas também estavam fadadas, de certa forma, a morrer lá dentro. Então, você tem nos seus momentos históricos aqui todas as pessoas que foram excluídas ou que não eram consideradas na sociedade, eram excluídas e estavam, entre muitas aspas, com um veredito de morte. E a gente começa então a sentir que se for excluído, e nós temos isso com crianças também, tá, gente? Se a gente for estudar na história, então a gente tem essa questão com a exclusão. Então, se alguém não gostar de mim, eu sinto como a morte. Então, se alguém me rejeita, eu sinto como se eu fosse morrer. Eu sinto como se algo muito grave fosse acontecer comigo. Isso é um fato que a gente pode observar em muitas pessoas que sofrem ansiedade porque estão se sentindo excluídas, né? Ou o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, meu Deus, e se ele não gostar de mim, ou se ela não gostar de mim, o que vai acontecer? Isso gera, então, muita ansiedade. Por exemplo, se eu não for boa o suficiente, se eu não atender, vão me mandar embora. O que eu vou fazer se a sociedade não me aceitar?
né? Então eu tenho que dar um monte para essa sociedade dizer para mim, sim, você é boa, você pode ficar. Então isso causa uma necessidade de eu sempre suprir as expectativas dos outros, sempre de todas as maneiras ou de várias maneiras. E ao mesmo tempo, isso chega para mim com um sentimento de peso, de sobrecarga, de sempre ter que estar ali, então, suprindo essa necessidade. Então vai gerando o que? Ansiedade. E como isso se aplica então em épocas de coronavírus? Como esse grau de exclusão se aplica em coronavírus? Piorado, né, gente? Piorado por quê? Porque eu acabo tendo que, por opção, me excluir. Então, num movimento onde eu me afasto totalmente da exclusão, eu sou obrigado a me excluir. E quem já sofre com essa ansiedade por exclusão, fica ainda mais tensionado nessa questão, então, de eu ser obrigado a me excluir. Eu já estou sofrendo ansiedade por uma coisa que eu não quero, que é a exclusão, e aí eu sou obrigada a me excluir. Então, isso aumenta em muito a minha ansiedade. Sim, sim. Se faz sentido para você, dar uma curtida aqui, dá uma comentada e a gente vai trazendo mais desses conteúdos, tá? Então, nesse sentido, eu tenho que lidar, além das minhas necessidades de imposição ali, suprir, então, o que eu acho que é o desejo da sociedade, e ao mesmo tempo eu sou obrigada a me excluir, que é exatamente o movimento contrário daquilo que eu venho fazendo. Isso gera o que, gente? Um conflito psicológico. Esse conflito psicológico age de forma o quê? A aumentar a minha ansiedade. Se eu estou clara, se eu estou falando para vocês de forma clara, se vocês estão entendendo, também já vai me comentando aí, tá bom? Então, assim, dessa forma, o Covid, a quarentena, aumenta sim a ansiedade, e muito. E o afrouxamento do Covid, da quarentena, então? Claro que vai aumentar mais, porque entre eu ser excluído, eu ser obrigada a me excluir, já tem um conflito, e aí eu poder voltar na rua e me colocar a perigo, lembra, gente? Ansiedade, então, é um mecanismo do corpo que reage em relação ao perigo. Ele me coloca em alerta quando tem um perigo. Então eu sinto perigo de ser excluído. Aí eu faço de tudo para suprir essa expectativa. Aí eu sinto perigo em estar me excluindo, estar me afastando totalmente da sociedade. E aí eu crio um conflito, e esse conflito também me coloca então em alerta, em sensação de perigo, aumenta a minha ansiedade. E o afrouxamento então faz o quê? Cria uma tríade pior ainda, que é: você pode sair, mas você saindo, você se coloca em risco. E aí eu faço o quê? Posso muito bem começar a despirocar nesse momento, gente. Cuidado, tá? Muito cuidado então aí com essa tríade ansiolítica que está acontecendo nesse período. O que eu indico para vocês? Fiquem onde vocês estão em paz. Nós não podemos, de forma nenhuma, desmerecer o medo das pessoas. Quando uma pessoa sente medo, esse medo é real para ela e deve sim ser levado em consideração. Isso é importante para o indivíduo. Esse indivíduo tem uma vida, tá? E essa vida é dele, não é sua. Você não tem direito de rir do medo dele, ou de desmerecer do medo dele, ou de dizer que ele está errado, que não tem perigo nenhum, que todo mundo vai passar pela doença. Tudo bem, pode ser que todo mundo passe, mas nem por isso eu sou obrigada a passar por isso me jogando lá do precipício, né? Dizendo, então eu vou pegar de uma vez. Não, eu posso simplesmente ter medo de passar por isso, porque eu não sei em qual grau eu vou ficar, tá? Então isso é possível para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Então, por favor, nunca desmereçam o medo de alguém. E assim, fiquem em algum lugar onde vocês tenham paz. Construam ambientes na vida de vocês onde vocês consigam então ficar em paz,
Ficar em paz é muito importante para o psicológico. Pelo menos é um momento onde você pode ali se reorganizar de alguma forma, mesmo que pequena, no seu psicológico. Tá bom, meus amores? Então, um beijo para vocês e até amanhã. E eu acho que eu vou trazer uma surpresinha para quem está sofrendo de muita crise. Então, continua acompanhando que amanhã eu vou liberar isso de forma gratuita, tá, gente? Eu quero muito ajudar vocês a passarem por esse momento um pouco melhores e com um pouco mais de paz, tá bom? Beijo!